Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estamos aqui para ministrar mais um super tema para vocês. Hoje nós vamos falar da função controle, é isso mesmo. Função controle, para quem não sabe, faz parte do processo administrativo, funções do administrador, função da administração, que são 4. As 4 funções são, primeiro, planejamento, a segunda, organização, a terceira, direção e agora chegou a hora do controle. O professor preferiu utilizar uma metodologia da seguinte forma. O professor vai fazer o seguinte, o professor fez, aliás, né? Não é que vai fazer, já fez. Eu estou gravando uma aula para cada fase do processo administrativo. Gravei uma super aula na função planejamento, outra organização, direção e agora é a hora do controle. Meus amigos e minhas amigas, quero passar um recado para vocês. Preste atenção. Toda vez que o professor grava, atualiza um curso, eu faço diversas questões de concurso. E pasmem, preste atenção. Das 4 funções, a que está sendo mais cobrada é a função controle. E aí, professor? Cara, papo reto com vocês. Vocês têm que utilizar essa informação como diferencial competitivo. Se você sabe que o controle que está sendo mais cobrado por todas as bancas, CESP, ESAF, outras bancas menores também, a OCP, etc. Você tem que estudar e se preparar. Bacana? Então vamos lá. Função controle é a 4ª função do processo administrativo. Bacana? Vamos lá, vamos fazer essa super aula para vocês aí. Aula muito simples, né? Professor, passa uma dica para mim, professor. Passa uma dica, professor, para que eu não erre algumas questões. Gente, a administração é muito subjetivo. E para você ter um desempenho razoável, um excelente desempenho, você tem que ter o quê? Um juízo de valor. Você tem que ter uma ideia das coisas, você tem que ter uma noção. Esse juízo de valor irá nortear o seu pensamento. Se o juízo de valor estiver correto, um princípio estiver bem sedimentado na sua cabecinha, o que acontece? Você vai levar aí o acerto da questão. Nesse sentido, trago para vocês aqui, para fechar essas aulas de processo administrativo, eu trago aqui para vocês o seguinte, olha só. São 4, tá aqui, o planejamento, organização, direção e controle. Bacana, 4. O planejamento tem uma base de atuação nas ideias. Como assim, professor? Ideias, é isso mesmo. Eu vou elaborar a minha missão, a minha visão, fazer o diagnóstico estratégico, pontos fracos, fortes. Eu vou elaborar os objetivos, o plano de ação são ideias. A organização diz respeito às coisas. Professor, como assim as coisas? Os meios estruturantes para atingir e alcançar o objetivo previamente definido. Professor, direção. Cara, direção são pessoas. Porque é o seguinte, a organização sozinha não vai fazer acontecer. Você tem que ter o líder, você tem que ter a motivação, a liderança, a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, para fazer as coisas acontecerem. São pessoas. E o controle, tá? A base de atuação é o resultado. Ou seja, o que adianta você ter ideia? O que adianta você ter as coisas? O que adianta você ter as pessoas e você não produzir o resultado? Então, o trabalho do controle é o resultado. Bacana? Então, não esqueçam isso. Isso é muito importante. Isso aqui é um juízo de valor. Isso aqui é um princípio básico. Com essa ideia na cabeça, você consegue aí acertar diversas questões desse assunto. Só para finalizar. Planejamento, ideias. Ideias, definição. O que é? Fixar objetivos e predeterminar um curso de ação futura para alcançá-los, né? E aí, professor, o que eu devo, professor? Guardar, fixar objetivos. Organização, coisas. Arranjar e relacionar o trabalho para o alcance dos objetivos fixados. Arranjar e relacionar, ou seja, fazer acontecer. Professor, eu quero um produto aqui da organização. Descrição de cargos, tá? Descrição de cargos, centralização, descentralização, são todas o quê? São atributos e tarefas aí da organização. Direção, pessoas. Claro, pessoas, 3 coisas. Liderar e motivar, direção, né? Designar as pessoas e provocar a ação intencional em direção aos objetivos, né?
Então, vai direcionar todas as pessoas da organização para o alcance dos objetivos. E o controle, resultados, assegurar o progresso em relação aos objetivos de acordo com o planejamento. Isso aqui é muito interessante. O controle e esse resultado não pode ser o resultado ao léu. Esse deve ser o resultado previamente estabelecido. Previamente estabelecido em qual fase? Isso, acertou na função planejamento. Isso aqui é administrar. Isso aqui é profissionalismo, né? Bacana? Professor, manda para nós aí, professor, qual que é a referência bibliográfica. Gente, a referência bibliográfica do professor, já disse para vocês, a administração lá, Teoria Geral da Administração, professor Adalberto Kevenato, e o professor também, eu tenho uma particularidade que também, agora, para preparar as minhas aulas, eu também dou uma olhada lá no professor Maximiano, que também tem aí alguns assuntos aí que são bases para as provas de administração. Olha lá, controle, vem comigo aqui. A finalidade do controle é assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem tanto quanto possível aos objetivos previamente estabelecidos. Bacana, então assegurar. Ele assegura o quê? Que o resultado seja alcançado. Muito importante o controle, né? Muito importante. Eu conheço diversas organizações aí, privadas principalmente, e das organizações privadas, essa função controle aí deixa muito a desejar. A essência do controle reside na verificação se a atividade controlada está ou não alcançando os objetivos ou resultados desejados. Exatamente isso. Então, o cara lá que vai falar, ó, está no caminho certo. Ah, não está no caminho certo. E detalhe, se identificar que não está no caminho certo, essa função controle aqui tem a permissão de fazer a ação corretiva. E nós vamos falar sobre a ação corretiva. Vamos lá, finalmente, o último conceito aqui do controle. O controle consiste fundamentalmente em um processo que guia a atividade exercida para um fim previamente determinado. Isso é importante. Eu vi algumas questões de concurso que ele simplesmente tirou a palavra previamente determinado. Não. Tem que ser, o controle está vinculado nos objetivos traçados lá no planejamento. Isso dá o quê? Coerência ao processo administrativo, está certo? Por quê, professor? Se não tivesse isso, cara, se não tivesse isso, se o resultado sairia ao léu, né, sem previamente determinar, cara, não seria uma administração profissional, seria amadora. Então, moral da história, conceito, lembre-se, o resultado previamente é estabelecido. Outra coisa importante, tá? Eu faço essa leitura para que vocês fixem conteúdo, tá? Além disso, eu digo para vocês, muitos professores que são elaboradores de questões de prova utilizam esse material que o professor utiliza para preparar as aulas. Então, é o seguinte, pasmem, se parte desse texto aqui esteja lá na prova de vocês. Então, quanto mais vocês aí se habitualizar, vocês aí, vocês verificarem, vocês lerem esse texto, essa linguagem, esse tipo de linguagem, mais fácil vocês aí, mais facilidade vocês terão para acertar as questões. Vamos lá. Lembrem que lá na aula de planejamento, nós passamos as principais ações do planejamento, da organização, da direção, do controle também. Professor, qual que é a dica que você dá para nós aqui, professor? É simples, olha só, meu amigo, olha só. Se você tiver lá, cara, na sua prova, e tiver lá a ação, definir os padrões de desempenho. Gente, atenção, definir os padrões de desempenho faz parte da função controle. Eu vi diversas questões de concurso que falam que definir os padrões de desempenho, ou seja, definir o objetivo, não sei o quê, faz parte do planejar. Não. Então, preste atenção, definir os padrões de desempenho fazem parte da função controlar. 2, monitorar o desempenho. Gente, monitorar o desempenho. O que vem a ser a palavra monitorar? Durante a execução das tarefas, o controle tem a prerrogativa, tem o direito, tem o poder de que, durante a execução, monitorar se o desempenho está sendo realizado de acordo com os padrões previamente estabelecidos. Ou seja, o examinador pode querer induzir você a um erro. Qual o erro? A função controle entra em ação depois de tudo executado. Não. A função controle
também, ela entra na parte lá no final, também durante a execução. E esse durante a execução tem um nome. Qual que é o nome? Monitorar, tá, as atividades. Terceiro, comparar o desempenho com os padrões. Muito tranquilo, né? Se você tem lá os padrões estabelecidos, você mensurou lá o padrão, tá? O padrão 100, tá? Aí você mensura. O padrão é 100, mas conseguiu 90. Qual que é a outra função? Comparar, tá certo? Comparar o desempenho com o padrão. E, finalmente, tomar ação corretiva para assegurar os objetivos desejados. Bacana. Então, vamos lá, fixar. Esses itens diz respeito às ações do controle. Professor, qual que é o outro ponto que cai muito em concurso? O examinador quer saber de você se você sabe as 4 fases do controle. É isso mesmo, existem 4 fases do controle. Professor, isso que o senhor falou aí, sim, o que eu falei são as 4 fases do controle, que agora nós vamos organizar essas fases. Primeira fase do controle, qual que é? É essa, é definir o quê? Definir os padrões e critérios, estabelecimento de padrões e critérios. Então aqui a gente vai definir assim, vamos supor, definir um padrão aqui, 100, tá? De alguma coisa, 100 quantidades, 100 minutos, tá? Depois a gente vai ver tipos de controle. Segundo, observação do desempenho. O que é isso? Executou a tarefa. E verificou-se que a tarefa atingiu 80. É a segunda fase. Terceira, tá? Terceira função, fase do controle. É muito simples. É a comparação do desempenho com o realizado. Certo? Então você vai comparar aqui, certo? Vai comparar aqui, 100, tá? Você vai comparar com 80. Aqui você vai chegar a uma conclusão, Você teve menos 20, tá? E aí, professor? E aí vem a 4ª fase que você fecha com isso. Se você identificou que foi menos 20, você tem que fazer o quê, Uma ação corretiva, tá certo? Para quê? Para que na execução você não perca 20, você sempre mantém um padrão. Ação corretiva, tá? É ação corretiva. Então, essas aqui são as fases do controle. Professor, cai, tá? Cai bastante, principalmente a banca que mais gosta disso aqui é a banca da FCC, Fundação Carlos Chagas, gosta muito de querer saber se você sabe as funções do controle, né? Representando graficamente, nós podemos chegar à conclusão que as fases do controle é um ciclo, estabelecimento dos padrões, observação do desempenho, comparação entre os dois e, finalmente, aqui a ação corretiva. E a ação corretiva vai gerar insumos para quê? Para o estabelecimento de padrões. Então está aqui para você, né? E aí, professor? Professor, eu já vi esse negócio aí, professor, em algum lugar. Só que eu vi esse negócio aí, professor, não nessa palavra fase do controle. Sim. O que acontece, né? Lá na qualidade total, principalmente do professor Dame, lá do processo ciclo PDCA, tem um conceito de melhoria contínua. Tá? Então, melhoria contínua, ciclo PDCA, vai ser o quê? Vai ser uma evolução do processo administrativo. Professor, como assim? Não estou entendendo, professor. Esse processo administrativo faz parte da escola neoclássica da administração, tá? Principalmente do nosso grande Peter Drucker, o papa da administração. Tá? Lá no final da década de 70, início da década de 80, houve umas novas tecnologias da administração, e entre essas novas tecnologias da administração surgiu a qualidade total, o ciclo PDCA do grande mestre professor Dame. E o professor Dame, daí surgiu também o toyotismo. Então o professor Dame definiu lá o ciclo da melhoria contínua, que está baseado no processo administrativo. Então, professor, posso afirmar, professor, que o processo administrativo tem uma melhoria contínua? Tem uma melhoria contínua, né? Vamos ler aqui o conceito de melhoria contínua. Agora, papo reto com vocês. Esse assunto aqui, o professor não tem condição de explicar ele agora, porque não faz parte da função controle. Estou só dando um upgrade para vocês. Na nossa aula de qualidade total, nós vamos trabalhar esse assunto aí exaustivamente. Melhoria contínua. A comparação da atuação com o que foi planejado, olha só, atuação, lembra lá, planejou 100, atingiu 80. Não busca apenas
localizar as variações, erros ou desvios, mas também permitir a predição de outros resultados futuros e localizar dificuldades para criar condições para que as operações futuras possam alcançar melhores resultados. Ou seja, no ciclo PDCA, no processo de melhoria contínua, houve o quê? Um upgrade no conceito do processo administrativo. É claro que se baseou, olha só, né? Compara o que foi feito, mas aqui ele quer mais, tá certo? Ele tenta prever futuros erros na função controle. Houve um upgrade muito grande aí na função controle. Isso aí é o conceito de melhoria contínua. Inclusive, nesse processo de melhoria contínua, nós temos aí, tá, dois tipos, né, de melhoria contínua, né? Dois tipos de melhoria contínua, tá? Então nós temos aqui, né? Isso aqui já lá no ciclo da qualidade total. Presta atenção. Então vou colocar um gráfico aqui para vocês, tá? Esse cara aqui é a função do tempo e esse cara aqui é a melhoria. Bacana? Então vamos lá, ó. Olha só, vem comigo aqui, só para explicar para vocês aqui rapidinho. Esse sujeito aqui, tá? Começou a empresa. Então a empresa foi melhorando seus processos, tá vendo? Ó, observe o seguinte, gente, ó. Com o tempo, o índice de melhoria, né, da qualidade, esse cara aqui, melhoria / qualidade, tá? Dos serviços prestados, de tudo, ó, ele vai subindo. Esse cara aí, de repente, olha só, de um dia para o outro, houve um acréscimo muito grande em curto espaço de tempo. Aí o conceito de melhoria contínua tem dois. Ele vai classificar esse cara aqui, ó, como Kaizen. Ó. Tá? Por quê, professor? Porque é o seguinte, ele tem uma melhoria, ó, contínua, pequena. Quanto mais você executa aquela tarefa, melhor fica. Ó. Aí, de repente, é aquele salto. Esse salto aqui é chamado de Kaikiku. Né? Kaikiku. Ou seja, você acumulou o conhecimento necessário e você explodiu, você rompeu aí, ó, as barreiras do conhecimento. Professor, eu quero um exemplo disso aí. Tudo bem. Eu tenho um exemplo da minha época de faculdade, lá na década de 90. Né? Eu tive um professor que eu tenho muita estima por ele, e ele tinha uma livraria na frente da universidade. Tá? Ele tinha uma livraria na frente da universidade. E eu observava o seguinte, toda vez que eu ia nessa livraria, melhorava alguma coisa. Ah, professor, cheguei lá um dia, um calorzão, ele colocou um ventilador. Melhorou? Melhorou. Ah, professor, cheguei lá um dia, ele colocou um cafezinho. Melhorou? Melhorou. Ah, outro dia, um estacionamento. Tá certo? Outro dia, um som ambiente. Ele foi o quê? Melhorando. Outro dia, acertou cartão de crédito, né? Acertou cartão de crédito. Beleza. Aí, uma quinta-feira, o professor foi lá, Luizão foi lá, comprou um material para um trabalho da faculdade, cartolinas, pincéis, entre outras coisas, né, que se vende papelaria. Aí foi na quinta. Eu comprei errado a cor da cartolina. Fui trocar na sexta-feira. A sexta-feira estava fechado. Estava fechado, achei estranho. Estava fechado, que estava para reforma, balanço, ok. Né? Aí sábado não tinha aula. Moral da história, segunda-feira eu voltei lá para trocar a cartolina, que o trabalho era na segunda noite. Meu amigo, eu levei um susto. Eu observava aquele processo de melhoria contínua que é o Kaizen. Aí quando eu cheguei lá, ele fez um Kaikiku. Professor, o que é esse Kaikiku? Cara, a primeira coisa, era um balcão, tirou o balcão, colocou gôndolas igual de supermercado, ou seja, houve uma melhoria muito grande em curto espaço de tempo. Ele fez um diferencial. Agora você poderia escolher seus produtos e colocar numa cestinha, ir num caixa igual do supermercado, tinha uma lanchonete no fundo, tinha a questão de xerox, de fotocópias lá, ou seja, houve um Kaikiku, então uma melhoria contínua, isso faz parte da função controle. Bacana? Vamos voltar para a nossa aula aqui. Esse aí é um assunto, tá, que com certeza vai ser cobrado lá na aula de qualidade total. Tá? Então, fechando aqui, a melhoria contínua, né? A função controle. Então, você formula os seus objetivos lá na função planejamento, estabelece padrões, você afere esse desempenho,
compara e ação corretiva. Se necessária, você é obrigado a agir em ajustar o desempenho. Estou produzindo pouco, então tem que produzir mais. Ou pode estar errado na ação corretiva, que o seu padrão não está de acordo com o que está sendo exigido. Então, você tem que ajustar os padrões aí. Então, essa aqui é a ideia básica. Outro assunto importante sobre controle. Tá? Nós temos os tipos de padrões. O primeiro tipo de padrão é o padrão em relação à dimensão quantidade. Né? Professor, eu tenho que produzir 100 unidades por hora. Qual que é o padrão? 100 unidades. Então, é unidade, é o volume de produção, nível de estoques, alto, baixo, médio, elevado, número de horas trabalhadas. Se você tem um padrão de quantidade, você vai ter o padrão de quê? De qualidade. Tá? De qualidade, controle de qualidade do produto, especificações do produto, QC de matéria-prima, e depois do controle de qualidade nós temos aí controle de tempo, tempo padrão para produção, tempo médio de estocagem, padrão de rendimento. E finalmente, o último tipo de padrão aí, segundo o professor Edoberto Quevenato, diz respeito ao custo, a dimensão financeira, né? Custo de produção, custo de estocagem e custo de padrão. Está aí para vocês aí. Galera, papo reto com vocês aí, meus amigos. Olha só. Aqui o professor abordou os principais pontos que podem ser cobrados numa prova de concurso. Tá? Fixou o conteúdo? Vamos fazer alguns exercícios aí. Vamos ver o seu desempenho, né? Vamos lá. Primeiro, a última fase do controle é a ação preventiva. Através dela, poderão ser revistos os objetivos alcançados e traçados novos rumos. E aí, galera, papo reto com você. O aluno que leu essa questão aí, tá? No automático, ele tem tudo para errar essa questão, né? Tem tudo para errar essa questão. Então, chama atenção para vocês que lá no dia da prova, do exame, de simulados, qualquer coisa, evitem fazerem as coisas no automático. O automático leva a gente ao erro, tá? Professor, por que o automático? Vem comigo aqui, ó. A última fase do controle, tá? Ó, a última fase do controle. Fase do controle. São quantas fases do controle? São 4. Primeira fase do controle é estabelecimento de padrões, não é isso? Segunda fase do padrão é o quê? É mensurar, né, o desempenho. Terceiro, comparar. O quarto é ação. Só que aí você não lembra esse tipo de ação. Né? É a ação que? Corretiva, não ação preventiva. Então, o erro está na palavra preventiva. Já está errada essa questão. Então, olha aí, a galera que fez aí no automático podia errar, né? Vamos ver para a nossa próxima questão aí, FCC, né? O processo administrativo é composto por 4 funções específicas: planejamento, organização, direção e controle. Sob o controle, considere. Vem comigo aqui. Um dos primeiros passos é estabelecer previamente os objetivos ou padrões que se deseja alcançar e manter. Professor, bateu uma dúvida, leia de novo, vou ler de novo. Olha só, preste atenção, hein? Preste atenção. Aqui que você vai girar o seu caiquicu, hein? Tá? Um dos primeiros passos é estabelecer previamente os objetivos ou padrões que se deseja alcançar e manter. Professor, confesso para o senhor, se tirasse esse cara aqui, objetivos, professor, eu ia marcar essa questão como certa, com certeza. Tá? E aí, professor? E aí, eu vou falar para vocês, ó. Vou te ensinar a fazer prova, tá? Preste atenção aqui, tá? Por que, professor, ensinar a fazer? Porque às vezes o cara que faz essa questão aqui é um ser humano, né? E o papo reto, a cabeça dele é o seguinte: ele não quer que você acerte, ele faz de tudo para te confundir, ele faz de tudo para que você erre a questão, ele vibra com o seu erro. Então ele tenta confundir. Vamos fazer o seguinte: não vou avaliar se está certo nem errado, tá? Eu vou só marquei ali objetivos e vamos para frente aqui. 2. Ó. Processo pelo qual são fornecidas informações de retroação, né, feedback, para manter as funções dentro das suas respectivas trilhas. E aí, galera, esse cara aqui está correto, verdadeiro. Ele é verdadeiro, está super correto, né? Retroação. Professor, onde que está a retroação? É naquela lá, ó, que volta assim, ó, ação corretiva se necessário. Aquilo ali é retroação, tá? Retroação.
vou até voltar aqui rapidinho, para mostrar para a galera aqui. Aqui, ó, essa função aqui escreve feedback, retroação. Professor, eu não sei escrever feedback, né? Ó. Pronto, feedback, escrevi aí, copiou, bacana. Então, isso aqui, aquele item da questão lá, aquele item está super correto, tá? Então, isso aqui está correto. 3, ó, função controle, comigo, vamos avaliar esse sujeito aqui. Ó, define meios para possibilitar a realização dos resultados. Não, quem define meios é o cara da organização. Então, esse cara aqui já está falsa, né? Se você sabe que o item 3 está falso, vamos por... ó, não estou avaliando o item 1 ainda, ó. Então, você tira o item, ó, o A está errado, tá? A D não é, tá? E a E não é. Aí você ficou aí entre o item 1 e o item B e o item C. No item C, olha só, ele marcou o item 1 apenas, mas nós sabemos que o item 2 está correto. Logo, tá? Ou seja, mesmo que você esteja em dúvidas sobre o item 1, sabendo que o item 2 e o item 3 aí você sabe o resultado correto, logo você vai marcar a letra B de bola, tá aí. Você conseguiu chegar no resultado, né? E aí, professor? E aí, agora vamos voltar aqui no item 1. Vou apagar aqui porque tem muito rabisco, né? Fica meio desorganizado. Olha lá. 1, 2, primeiros passos a estabelecer previamente os objetivos ou padrões que se deseja alcançar e manter. Esses objetivos aqui são, segundo o examinador, foram os objetivos aí de padrões, não objetivos organizacionais. Assim penso eu em relação a esse exercício, tá? Com certeza, essa aqui deve ter sido uma das questões aí que deve ter tido muitos recursos aí, tá? Mas o examinador manteve o item 1 como correto. Bacana? Isso aqui acontece em concurso, né? Isso aqui acontece, tal de famosas questões polêmicas, né? Inclusive, a tal das questões polêmicas são aquelas questões que permanecem, né? A polêmica por anos e anos, né? Vem comigo aqui. A discussão acerca da forma e do grau de centralização ou descentralização da autoridade de tomada de decisões está ligada à função da administração controle. E aí, galera, certo ou errado? Cara, centralização e descentralização da autoridade está ligada a coisas, ou seja, diz respeito à função organização, não função controle. Logo, essa questão está errada, né? Vamos para a nossa última questão aí da aula nossa. A última questão, vamos lá. O controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a administração pública exerce sobre. Gente, controle administrativo. Quando fala controle administrativo, diz respeito à própria organização, tá? A própria organização. Então, a própria organização vai ter o controle sobre seus próprios atos. E aí, certo ou errado? Sim, claro. A própria organização, ela exerce, a própria administração pública exerce o controle de seus próprios atos. Logo, ela está correta, né? Aqui interpreta que você aqui tem uma função de controle do direito administrativo também, né? Então, ele misturou aqui, mas com os conceitos de administração você consegue interpretar. B. Os atos da sociedade. Gente, quem controla os atos da sociedade é o poder de polícia, o poder judiciário, não é da própria administração, né? C. A intenção entre a comunidade e os tribunais. Gente, tribunais, a comunidade está fora da administração pública, né? D. O número de atos aprovados e os interesses dos tribunais de justiça. Esse cara aqui diz respeito ao que é controle externo. A contabilidade e as finanças das entidades privadas. Gente, aí olha só, a administração pública, tá? Poder público, privado é o outro poder. Então, seus próprios atos, a controle administrativo diz respeito a si próprio, do próprio órgão, tá certo? Então, a única alternativa correta é a letra A de amor. Bacana, galera? Vamos aí encerrar essa aula
com a frase de Machado de Assis, né? Certa vez aí teve um aluno que ele exercia seu auto-engano, né? O que é o auto-engano? Ele se enganar a si próprio, né? E achava que estava certo, né? E ele não passava em concurso. Aí um dia ele chegou e falou assim para mim: professor, sabe uma coisa, cara, eu vou passar no concurso, vou ganhar bem, e dinheiro não traz felicidade. Aí olha só o que o Machado de Assis, os grandes escritores brasileiros, disse, ó, recado para esse cara aí, ó: o dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Corretíssimo, né? Então você tem que ter a sabedoria de saber o que fazer com ele. Bacana, meus amigos. Forte abraço, fique com Deus aí e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Olá, meus amigos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Então faça um convite muito especial, faça um convite de você acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo, para vocês por apenas 10 parcelas de R$20 para o cargo de auxiliar e 10 de R$25. Vocês podem ter certeza, ponto a ponto do edital. Se vocês cumprirem as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você, lá no dia da prova, vai lembrar positivamente do Lá Concurso, ok? Então conheça o nosso curso, a nossa proposta pedagógica, acessando lacconcurso.com.br. Ah, já ia me esquecendo, você quer esse material de apoio que o professor utilizou nessa videoaula? Então clique aqui embaixo e faça o download desse material. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês no LAC Concursos. Clique lá.